Fala, meu povo, aqui é o professor Herbert Almeida e esse é o nosso projeto de 100 dicas para o TSE Unificado. E nesta dica nós vamos falar sobre uma nova súmula do STJ. A FGV adora cobrar jurisprudência e eu tenho certeza absoluta que esse tema estará na sua prova. A súmula que eu estou falando é a súmula 665 do STJ, que trata sobre o processo administrativo disciplinar, mais especificamente sobre o controle jurisdicional, o controle do Poder Judiciário sobre o resultado do processo disciplinar. Vamos dar uma olhadinha no quadro para ver o que se trata. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, o PAD, restringe-se ao exame, aqui não apareceu muito bem, mas nós estamos falando de regularidade, ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Não é possível invadir o mérito administrativo, exceto algumas situações. Cabe só mostrar para vocês, então, que essencialmente o que a súmula está falando? Que quando o Poder Judiciário realiza o exame sobre um processo administrativo disciplinar, o Poder Judiciário deve examinar apenas a regularidade do procedimento. Quando ele fala regularidade do procedimento, ele quer saber o seguinte: as etapas do processo disciplinar foram observadas? Se respeitou o direito de defesa do interessado? Oportunizou-se a possibilidade de ele produzir provas? Então é isso que eu estou falando de regularidade do procedimento. O processo disciplinar seguiu as etapas previstas na legislação? Além disso, você tem que verificar a legalidade do ato. Ou seja, será que nós observamos a competência das autoridades públicas, a penalidade aplicada estava de fato prevista em lei, houve a devida motivação? É isso que eu estou falando. De forma resumida, o Poder Judiciário examina a legalidade, porque quando eu falo de regularidade, eu estou falando também de exame de legalidade. Ah, professor, mas aí essa súmula não está inovando em nada? Mas calma que eu quero falar um pouquinho mais com vocês. Veja que você vai analisar o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal. E o que o Poder Judiciário não pode realizar? Segundo a súmula, o Poder Judiciário não pode invadir o mérito da decisão. Ah, professor, mas até aí também não tem nada de novo. Eu já sei que o Poder Judiciário não exerce controle de mérito. Mas o termo mérito aqui não está falando apenas daquele juízo de conveniência e oportunidade que você está acostumado. Quando a gente fala de mérito aqui, eu quero dizer o seguinte: não cabe ao Poder Judiciário, por exemplo, fazer um juízo de valor sobre uma eventual penalidade aplicada. Então, por exemplo, a autoridade pública foi lá e aplicou uma suspensão pelo prazo de 20 dias e a lei falava que você poderia aplicar até 90. Então, o Poder Judiciário não vai invadir essa questão desse mérito da decisão que a autoridade pública fez. Nem pode o Poder Judiciário alterar a penalidade aplicada. Exemplo, a autoridade optou por aplicar a suspensão e depois a converteu em multa. Não cabe ao Poder Judiciário se miscuir nessa questão da administração pública e alterar a penalidade, dizer, olha, não vai ser multa não, aqui você vai aplicar uma advertência. Não pode o judiciário fazer isso. Ou seja, não invade a seara da administração. Mas só que ele pega e fala uma exceção, exceto se você estiver diante de uma situação de flagrante ilegalidade, teratologia e manifesta desproporcionalidade. Professor do céu, o que é essa história de teratologia? Teratologia, dentro do direito, é uma expressão utilizada para falar de uma decisão que é monstruosa. Professor, como assim monstruosa? É aquela decisão que é uma decisão absurda, que quando você olha e pensa, opa, calma aí, o que essa pessoa está fazendo aqui? Exemplo, o servidor chegou atrasado por 5 minutos pela primeira vez ao longo de toda a sua carreira e a autoridade pública vai lá e taca logo uma pena de demissão. É algo monstruoso, é algo que beira, ou não, que está, melhor dizendo, dentro do absurdo. Então o Poder Judiciário vai verificar se existe uma flagrante ilegalidade, algo monstruoso, exagerado, ou ainda se nós não estamos diante de algo que é desproporcional, que é manifestamente desproporcional. Enfim, é uma súmula bastante tranquila, mas agora eu vou aproveitar para resolver com vocês uma questão inédita. Essa questão é bem a cara da FGV e eu vou mostrar para vocês como que a FGV pode cobrar esse assunto em prova. Mas não é só a súmula 665 que eu vou colocar. Eu vou colocar várias outras súmulas da FGV na resposta dessa questão. Vem comigo, olha só. João é servidor federal
e foi demitido em processo disciplinar por fato também previsto na legislação penal. Olha só, o fato também está previsto na legislação penal, é isso que não está aparecendo aqui no nosso quadro. Inconformado com o andamento do processo e a aplicação da pena, Jorge buscou a ajuda de um advogado, relatando os seguintes fatos. A denúncia apresentada foi anônima. A portaria de instauração do processo não fez exposição detalhada dos fatos imputados. Ao longo do processo, a comissão processante pegou provas emprestadas produzidas no inquérito penal. A despeito da veracidade dos fatos, a prova foi coletada de forma ilícita pela autoridade policial. A autoridade julgadora demorou 40 dias para emitir a decisão do processo disciplinar. E a conduta que lhe foi imputada constava em artigo da Lei 812 que previa a pena de demissão, mas Jorge pretendia questionar o mérito, alegando ter atuado como servidor exemplar ao longo da carreira, de modo que a sanção que lhe foi imposta foi desproporcional. Vamos lá. Considerando a situação hipotética, à luz da jurisprudência do STJ, o advogado respondeu corretamente que, letra A, é permitida a prova emprestada no PAD, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitado o contraditório e a ampla defesa. E aí a questão continua dizendo assim, independentemente de sua licitude, em razão do princípio da verdade material que prevalece no processo administrativo. A resposta dessa questão está na súmula 591 do STJ. Tá vendo como as dicas aqui são pesadas? Eu quero aprofundar mesmo, porque é assim que a FGV vai cobrar. A súmula 591 do STJ fala que é permitida a prova emprestada no PAD, desde que seja autorizado pelo juiz competente e respeitado o contraditório. Recentemente, o STF também disse que todas as provas do PAD devem ser lícitas, não cabendo a utilização de prova considerada ilícita pelo Poder Judiciário. Então a letra A está errada. A letra B diz que o excesso de prazo para a conclusão do PAD causa nulidade, em virtude da presunção de prejuízo à defesa. Isso não é verdade. O excesso de prazo no PAD não gera nulidade. A própria Lei 812 fala que o julgamento fora do prazo não gera nulidade, e a súmula 592 do STJ diz que o excesso de prazo para a conclusão do PAD só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo para a defesa. Então tem que demonstrar, não é algo presumido. A letra C fala que não é permitida a instauração de PAD com base em denúncia anônima, uma vez que o poder-dever de autotutela imposto à administração não pode confrontar a disposição expressa da Lei 812, que exige que a denúncia seja identificada, nem permite, nem pode afrontar a vedação constitucional ao anonimato. O que o STJ diz? O STJ tem uma súmula para isso aqui também. Súmula 611. Desde que devidamente motivado e com amparo em investigação e sindicância, é permitida a instauração do PAD com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. Tudo tranquilo. Vamos para a letra D. A portaria de instauração do PAD prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Isso é verdade. O que é prescindir? Prescindir significa dispensa. Porque é o seguinte, a autoridade pública só sabe que houve algo de errado, mas ela não sabe todos os detalhes. Os detalhes serão apurados ao longo do PAD. Por isso que a portaria de instauração não precisa explicar tudo o que ela vai apurar. Olha a súmula 641. A portaria de instauração do PAD prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Chegamos na letra E, que vai versar sobre o assunto que nós abordamos nessa nossa dica. Olha só, a autoridade administrativa dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 812. Mas o juízo competente não pode anular a pena sob alegação de desproporcionalidade. Pessoal, olha só, na verdade, nós temos aqui duas súmulas. Primeiro a 650, que diz que a autoridade não dispõe de discricionariedade para aplicar pena diferente da demissão, quando caracterizadas as hipóteses do artigo 132. Essa é a primeira falha da questão. E agora chegando na súmula 665, nós já vimos
que a súmula 665 diz que o Poder Judiciário só vai poder analisar o caso se houver flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade na sanção aplicada. Então, sim, o Poder Judiciário pode analisar a situação desproporcional. Com isso, o gabarito é a alternativa D, e só nessa dica nós já aprendemos a nova súmula e já revisamos várias outras súmulas do STJ. Aqui nas nossas dicas eu vou fazer isso. Eu não quero dica basiquinha não, aquelas coisas que você já sabe. Aqui eu realmente vou trazer uma novidade para elevar ao máximo a sua preparação. Não se esqueça, portanto, de se inscrever aqui no canal do YouTube do Estratégia Concursos e também de ativar as suas notificações. Vem com a gente que a sua aprovação será garantida. Um grande abraço e até a próxima.